Irmãos, é muito bom estar aqui, né? E graças ao Senhor por essa reunião. Várias vezes eu fiquei emocionado, né? De poder desfrutar junto com os irmãos. Acho que depois de tudo que a gente passou esse ano, irmãos, nós valorizamos muito mais tudo que nós temos, né? Valorizamos mais a palavra, valorizamos mais as reuniões, a vida da igreja, os irmãos. O fato da gente poder estar junto para partir o pão, irmãos. Também o fato da gente poder desfrutar da palavra, das reuniões pela internet. Tudo, irmãos, realmente é um grande presente que o Senhor deu para nós, né? E que possamos de fato dar valor a isso. Senhor Jesus. Bom, irmãos, nessa semana, na verdade nesse semestre inteiro, nós temos desfrutado de 1ª e 2ª Tessalonicenses. E nessa semana nós vamos ver a mensagem, hoje nós vamos revisar a mensagem dessa semana do Alimento Diário. Mas antes da mensagem, eu queria só relembrar um pouco do contexto de 1ª e 2ª Tessalonicenses, da igreja em Tessalônica, de uma forma bem rápida, tá? A história completa está em Atos 17, mas eu vou só relembrar um pouco. A igreja em Tessalônica foi levantada na 2ª viagem missionária de Paulo. Paulo e Silas, eles visitaram Tessalônica e em pouco tempo levantaram a igreja ali. Alguns judeus, muitos gentios, irmãos, irmãs foram levantados e rapidamente surgiu uma igreja saudável ali. Mas em pouco tempo também começou a surgir perseguição. E houve aí alguns judeus adversários que incitaram o povo ali de Tessalônica, incitaram as autoridades, e eles começaram a perseguir os cristãos, atacaram alguns ali, queriam prender Paulo e Silas, mas quando não encontraram Paulo e Silas, prenderam alguns dos irmãos ali de Tessalônica. E aí, enfim, eles tiveram que pagar fiança para serem libertos, mas por causa dessa perseguição, Paulo e Silas tiveram que fugir, eles foram enviados a Bereia, que era outra cidade da região. E aquela igreja tão nova, levantada em pouco tempo, precisou ser deixada sozinha ali. Os irmãos Paulo e Silas, os apóstolos, tiveram que fugir, junto com Timóteo também. E depois de Bereia, eles foram para Atenas. E em Atenas, Paulo começou a ficar preocupado com a igreja em Tessalônica. Pensar, puxa, como é que estão os irmãos ali? Uma igreja tão nova e já sofrendo perseguição, já sofrendo tanta tribulação. Será que os irmãos estão firmes? Será que os irmãos estão perseverando? Como que está a fé dos irmãos? Então ele ficou preocupado. E aí, de Atenas, decidiram enviar Timóteo para visitar a igreja em Tessalônica e ver como que estava a fé dos irmãos. Isso nós vemos em 1ª Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 a 5. Esse é o trecho que nós vamos desfrutar hoje, irmãos. Então aqui nessa passagem, Paulo narra os acontecimentos, né? 1ª Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 diz: Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquieta com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então aqui nós vemos isso, irmãos. Paulo estava preocupado com os tessalonicenses. E não conseguindo esperar mais, ele mandou Timóteo para verificar o estado da fé deles. Será que os irmãos estão firmes? Como que os irmãos estão no meio de tanto sofrimento? No meio de perseguições? E aí no versículo 6, nós vemos que Timóteo, depois de um tempo, voltou para Paulo e Silas, trazendo boas notícias. Falando que a igreja estava bem, a igreja estava firme. Versículo 6 a 10 fala: Agora, porém,
com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais graça lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Então, essa é a passagem que nós vamos desfrutar hoje, irmãos. Esses 10 versículos. Nós vemos a preocupação de Paulo com a igreja. Nós vemos que a igreja ali estava passando por muitas perseguições, muitas tribulações, e por causa disso, Paulo enviou Timóteo para saber como estava a fé deles. Irmãos, essa palavra é muito prática para nós, muito aplicável na nossa vida, porque nós também passamos por muitas tribulações. Claro, tribulações diferentes das dos Tessalonicenses, mas nós também passamos por muitos sofrimentos, especialmente nesse ano, né, de 2020. É um ano difícil para todo mundo, mas graças ao Senhor por essa palavra, irmãos, por essas epístolas aos Tessalonicenses, porque essa palavra vem nos encorajar, vem fortalecer a nossa fé. Nós lemos aqui, se lermos as duas epístolas, nós vamos ver que, além daquela perseguição inicial, que fez com que Paulo e Silas fugissem, precisassem sair de lá, né? Os irmãos continuaram passando por tribulações, perseguições por causa da fé. Inclusive, nós vemos que alguns irmãos da igreja em Tessalônica dormiram no Senhor. Uma igreja tão nova, mas já sofrendo tanto. E é por isso que Paulo escreveu as epístolas. Além de mandar Timóteo, depois de Timóteo voltar, Paulo falou, eu vou escrever uma carta para eles. Escreveu 2 cartas para fortalecer eles, para encorajá-los. E aqui nessa passagem nós vemos um segredo, irmãos, uma chave para nós. Nós vemos primeiro que Paulo cita muitos sofrimentos, né? No versículo 3, Paulo fala de tribulações. No versículo 4, Paulo fala deles serem afligidos, aflições. No versículo 5 fala de provação, do tentador provar a igreja. No versículo 7 fala de privações e tribulação. Essa é a nossa situação, né, irmãos? Nós passamos por tudo isso. Nós nos identificamos com essa palavra. Mas a chave aqui, irmãos, é a fé. Por 5 vezes nesses versículos, Paulo também cita a fé. Por exemplo, no versículo 2, nós vimos, fala, enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. O segredo, irmãos, para nós não nos inquietarmos no meio das tribulações, é a fé. Na versão King James atualizada, esses 2 versículos fala para fortalecer e vos encorajar na fé, a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições. Essa é a nossa tendência, irmãos, quando passamos por aflições, por tribulações, nossa tendência é fraquejar, enfraquecer. Nossa fé fica mais fraca, nós desanimamos. E essa é a oportunidade, essa chance que Satanás tem para nos tentar. É por isso que no versículo 5 fala que Paulo estava temendo que o tentador provasse os tessalonicenses. Porque no meio das tribulações, irmãos, a primeira coisa que vem na nossa mente é o ataque do inimigo. Satanás começa a colocar alguns pensamentos, alguns questionamentos. Será que Deus realmente te ama? Será que Deus realmente se importa com você? Olha a situação em que você está.
tanto sofrimento, será que Deus está aí para você? Ele vai jogando esses dardos e a gente começa a duvidar e a nossa fé começa a balançar. Mas é por isso que Paulo fala que ele enviou Timóteo para fortalecer os tessalonicenses, para encorajar os tessalonicenses na fé. Irmãos, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos ser encorajados na fé. E como é que nós recebemos a fé? Como é que nós ganhamos mais fé? É por meio da palavra. É por isso que Paulo fala também, no versículo 2, nós enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo. Irmãos, o que nós precisamos é do Evangelho. O que nós precisamos no momento da tribulação é da palavra de Deus. É a palavra que nos fortalece. É a palavra que nos dá fé. Romanos 10:17 fala, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando nós ouvimos a palavra, então é que nós recebemos fé. Sem fé, sem a palavra, irmãos, é impossível nós termos fé. Fé não é pensamento positivo, não é a gente torcer para que tudo dê certo. Fé é o que nós recebemos quando nós ouvimos a palavra de Deus. É por meio da palavra, nós desfrutamos essa semana que a fé objetiva, né, que é o conteúdo da fé, aquilo em que nós cremos, que está fora de nós, se torna real dentro de nós. Se torna algo dentro de nós, se torna a fé subjetiva. Mas para isso, nós precisamos, irmãos, da palavra de Deus. E a palavra, além de gerar fé em nós, a palavra nos prepara para as tribulações. É isso que nós vemos no versículo 3, no fim, né? Do 3, fala: porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, para as tribulações. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Então Paulo, quando estava com os tessalonicenses, já alertava os irmãos, por meio da palavra, fala: olha, o sofrimento vai vir, as tribulações vão vir. Mas a palavra não só nos alerta para isso, como a palavra nos prepara para isso. A palavra nos fortalece para isso. Irmãos, a Bíblia não fala que nunca mais vamos sofrer, se nós recebermos o Senhor, vai dar tudo certo, vai ser mil maravilhas. Não, a palavra nos alerta. Fala: vão vir tribulações, vão vir sofrimentos, mas ela nos prepara para isso, nos dá estrutura, nos dá força, nos dá sustento para que possamos perseverar durante as tribulações. E com a palavra e com a fé, quando vêm os ataques do inimigo, quando vêm aquelas dúvidas, quando vêm as tribulações, nós permanecemos firmes. Por isso, irmãos, de forma prática, é importante nós termos o bom depósito dentro de nós. Termos a palavra guardada no nosso coração, depositada em nossa mente, porque é nesses momentos que a palavra nos sustenta. Eu queria só dar um testemunho pessoal de quando eu era criança, irmãos. Eu passei por uma situação difícil e foi a palavra que me sustentou, graças ao Senhor naquela época. Eu cresci na salinha, né? Realmente foi um privilégio. E na salinha de crianças, toda semana os irmãos faziam a gente decorar um versículo da Bíblia, né? E aí meus pais em casa também, especialmente minha mãe, sempre recitava os versículos, me ajudava a decorar. Então aí tinha premiação, se a gente decorasse tantos versículos, ganhava um prêmio. É claro, eu era motivado pelos prêmios, né? Mas eu fui guardando a palavra, né? Fui decorando os versículos. E aí, alguns conhecem a história, quando eu tinha 10 anos de idade, eu sofri um acidente de carro. Foi um acidente em que eu perdi a minha irmãzinha também, de 7 anos. Foi algo realmente assustador para mim, né? Um caminhão bateu na van e eu fui lançado para fora da van. Na verdade, eu fiquei preso debaixo da ferragem da van, do carro ali, né? E eu fiquei consciente o tempo todo. Então, né, aos 10 anos, sem entender nada,
Estava difícil de respirar, preso ali, e barulheira, e eu sem entender nada. Eu fiquei morrendo de medo na hora, parecia um pesadelo, né? Eu pensei, uma hora eu vou acordar. Mas no meio desse momento, irmãos, de tribulação, de sofrimento, minha mãe, quando ela me encontrou ali, minha mãe foi muito forte também. Ela chegou e ficou do meu lado e começou a me acompanhar. Ela falou, Daniel, vamos invocar o Senhor. Aí começamos a invocar. E aí, o que que me consolou, o que que me fortaleceu naquela hora, no meio de tanta confusão? Minha mãe começou a falar, Daniel, você lembra dos versículos que você decorou? Eu falei, lembro, mãe. Então recita comigo, o que que diz? Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Vamos repetir, Daniel. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que que fala Salmo 46:1? Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então repete, Daniel. E eu fui repetindo. Vamos orar, Daniel. E ela começou a orar, eu fui repetindo os versículos. Irmãos, naquele momento foi a palavra, aquele bom depósito que, por causa da salinha, graças à salinha eu lembrava, aquela palavra foi me sustentando, foi me acalmando, foi me fortalecendo. Depois eu fiquei 15 dias no hospital. E foi, irmãos, os versículos. Claro, as orações dos irmãos, os hinos, mas a palavra é o que, graças ao Senhor, pode me sustentar. Eu falo isso, irmãos, também para encorajar os irmãos, especialmente aqueles que são pais, ou os irmãos que servem na salinha. Irmãos, encorajem as crianças a decorar os versículos. Ajude as crianças a decorar os versículos. Metade dos versículos que eu decorei na época, eu nem entendia o que significava, né? Tem umas palavras difíceis na Bíblia, a gente não entende muito o que está falando, mas irmãos, essa é a palavra que nos salva, essa é a palavra que nos sustenta. Quando eu fui crescendo, aí eu fui entendendo, é isso que quer dizer. Mas eu encorajo, nós também, irmãos, não é só a criança que tem que decorar, nós precisamos guardar a palavra em nosso coração. E é o bom depósito da palavra que gera a fé dentro de nós. Outra dica é nós cantarmos os hinos. Os hinos são uma excelente forma de depositarmos a palavra em nós. Tem especialmente uma sessão do hinário, é o hino 330 até o 335. Essa sessão se chama O Consolo nas Provações. Ou seja, todos nós passamos por provações, por sofrimentos, mas irmãos, esses hinos são declarações baseadas na Bíblia, são orações baseadas na palavra. Quando a gente canta esses hinos, às vezes a gente não tem força para orar, mas nós conseguimos cantar, ouvir o hino. Quando nós cantamos, irmãos, nós somos libertados, nós exercitamos o Espírito, e esses hinos geram a fé em nós também. Eu queria só citar alguns versículos, irmãos, que se tivermos o nosso bom depósito, nos fortalece nos momentos difíceis. Por exemplo, 2 Coríntios 4, 17 e 18, fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Às vezes, irmãos, nós estamos passando por uma tribulação que parece ser pesada, parece que não acaba, parece que vai nos derrubar, parece que vai nos destruir. Mas aí, se nós nos voltarmos à palavra, orarmos baseado nesse versículo, proclamarmos esse versículo, nós vamos ver, por maior que seja essa tribulação, aos olhos de Deus, ela é leve, ela é momentânea. E ela não é nada se eu comparar isso com o eterno peso de glória que o Senhor tem para nós. Se proclamarmos esse versículo, irmãos, isso gera fé em nós. 1 Pedro 1, 6 e 7 fala, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Irmão, se nós conhecermos esse versículo, se guardarmos esse versículo dentro de nós, no meio das provações, ao invés de ficarmos tristes, nós vamos exultar, porque nós sabemos que as provações
na verdade, vem para confirmar o valor da nossa fé. E que isso vai redundar em louvor, glória e honra quando o Senhor Jesus voltar. Irmão, se proclamarmos isso, nós exercitamos a fé e não vivemos baseado no que nós sentimos, baseado no que nós vemos, mas vivemos baseados na palavra de Deus. Outro versículo que me ajuda muito é Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes a gente não entende o que a gente está passando, às vezes vem a dúvida mesmo, puxa, será que Deus cuida de mim? Será que Deus realmente se importa comigo? Mas se nós nos voltarmos à palavra, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, a palavra fala muito sobre as nossas tribulações. Isso é maravilhoso, isso nos consola. Porque se a palavra não falasse nada de sofrimento, nada de tribulações, de provações, a gente poderia falar que a Bíblia é um livro distante de nós, não tem nada a ver com o nosso dia a dia, nossa vida. A gente poderia falar que Deus nem sabe o que a gente está passando, que a palavra de Deus ignora os nossos sentimentos. Mas não, irmãos. A Bíblia fala muito dos nossos sofrimentos, e isso traz consolo, porque mostra que Deus realmente sabe o que nós estamos passando. A palavra é real, a palavra é aplicável em nossa vida. A última passagem que eu queria ler, irmãos, é Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, versículos 8 a 11. Aqui é a carta que o Senhor enviou à igreja em Esmirna. Esmirna era uma das 7 igrejas de Apocalipse, e ela é a igreja sofredora. É a igreja que mais sofreu perseguição, mais passou por tribulações. Então essa carta, irmãos, é uma carta para aqueles que sofrem. É uma carta para nós. E é uma carta escrita por Deus. É uma palavra falada diretamente de Deus para cada um de nós. Aqui diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Irmãos, o alimento diário fala bastante dessa passagem. Nós podemos desfrutar bastante além do alimento diário. Mas eu queria só pontuar algumas frases dessa carta do Senhor para nós. A primeira frase está no versículo 9, que diz: conheço a tua tribulação. Irmãos, o Senhor conhece a nossa tribulação. Ele sabe o que nós estamos passando. Isso mostra o cuidado que Deus tem por nós. Ele está atento a cada um de nós, olhando a nossa situação. Ele conhece cada um de nós. Deus não é um Deus meio descuidado. Não é aquele Deus assim que uma hora ele está olhando, aí outra hora ele fala: ixi, cadê o Daniel? Rapaz, ele estava aqui agora? Daniel está onde? Rapaz, eu perdi ele. Será que ele está sofrendo agora? Ih, rapaz, não. O Senhor está atento a cada um de nós. Ele sabe onde nós estamos. Ele conhece a nossa tribulação, irmãos. Segunda frase que eu queria ressaltar está no versículo 10. O Senhor diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Irmãos, primeiro, Deus conhece a nossa tribulação.
Ele sabe tudo que nós estamos passando e tudo aquilo pelo qual nós vamos passar. E aí ele fala: não temas, não tenha medo daquilo que você vai sofrer. Irmão, se tem alguém que pode nos consolar com essas palavras, é Deus. O Senhor mesmo já passou por todos os sofrimentos, Ele sofreu por nós aqui na terra, Ele morreu uma morte terrível, uma morte de cruz. Ele venceu todas as coisas e hoje Ele fala para nós: não tenha medo. O Senhor sabe o que está falando, é diferente daquele médico, né, que nunca passou por uma cirurgia, nunca recebeu uma injeção. Aí você precisa receber uma injeção ou passar por um procedimento e o médico fala: olha, isso não vai doer nada, tá? Ele vai lá, sofre, que dor. Não, isso não dói, isso não dói. Ele não sabe, nunca passou por isso. Mas o Senhor não. O Senhor já passou por tudo, irmãos. Ele conhece o nosso sofrimento. E Ele fala: não temas, não tenha medo. Isso nos consola, irmãos. Por fim, no fim do versículo 10, o Senhor fala: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui nós temos uma promessa, irmãos. O Senhor fala: sê fiel, persevera. Está difícil agora? Tá, eu sei. É difícil, tem sofrimento, mas persevera. Que no fim, eu vou te dar a coroa da vida. Irmãos, a gente não sofre só por sofrer. O sofrimento é para, de fato, aprovar a nossa fé. E no fim do sofrimento tem um galardão, tem uma recompensa, a coroa da vida. Se nós perseverarmos hoje, irmãos, nós vamos ser vencedores no futuro. A nossa esperança não está nessa vida. A nossa esperança está na volta do Senhor. E quando o Senhor, antes ele fala, né, da tribulação de 10 dias, ou seja, os dias são contados, tem um limite para o nosso sofrimento, vai acabar. Um dia o Senhor vai voltar, irmãos, e aí a tribulação vai terminar. Isso se formos vencedores, né? Mas isso nos motiva, irmãos. O Senhor consola a igreja em Esmirna, falando da sua volta. O Senhor também consolou a igreja em Tessalônica, falando da sua volta. Para todas as igrejas que sofreram, o Senhor fala muito da sua vinda, porque essa é a nossa esperança. Nós vimos essa semana que, no fim de todo o capítulo de 1 Tessalonicenses, o Senhor fala da sua volta. Então, no meio do capítulo, Paulo fala ali dos sofrimentos, da tribulação, da perseguição, mas no fim, ele fala da vinda do Senhor, porque essa é a nossa esperança, irmãos. Por exemplo, hoje nós estamos numa pandemia, né? Ninguém está feliz com a pandemia. Todo mundo está ansioso para que acabe isso logo, né? Está todo mundo sofrendo. E qual que é a esperança do mundo inteiro? É que um dia saia a vacina, né? Então a vacina representa o fim da pandemia, o fim da Covid, e a esperança de todo mundo. Então, fica todo mundo atento às notícias, quando vai sair. Ah, deu certo o teste, aí o povo vibra. E deu errado o teste, aí o povo lamenta. Porque a esperança do mundo inteiro está na vacina, porque a vacina representa o fim do sofrimento por causa da Covid, né? Mas, irmãos, a vacina pode terminar a pandemia, mas o sofrimento aqui na Terra continua. A nossa esperança não está só numa vacina ou numa coisa aqui nessa terra. A nossa esperança está na volta do Senhor. Porque quando o Senhor voltar, irmãos, toda morte, todo sofrimento, toda dor, todo choro, tudo vai passar. Por isso, irmãos, que nós precisamos estar ansiosos pela volta do Senhor. Precisamos nos preparar para a volta do Senhor. Não por medo do que vai acontecer, mas por amor ao Senhor. Porque nós estamos cansados de sofrer nessa terra, né? Se estamos cansados disso, irmãos, vamos apressar a vinda do Senhor. Nossa esperança está na volta do Senhor. E é por isso que precisamos perseverar. Nós vamos desistir agora, tão perto da volta do Senhor? Nós estamos sofrendo, irmãos? Tem tribulações? Tem. Mas o Senhor fala: eu conheço a sua tribulação, não tenha medo,
E o Senhor fala, seja fiel, persevere, eu estou voltando. Logo, logo, você vai receber a coroa da vida. Irmãos, essa palavra produz a fé dentro de nós. E a fé nos ajuda a perseverar. Esse é o sentimento, irmãos, que nós queríamos compartilhar hoje. Nas tribulações, não vamos olhar para as dificuldades, vamos nos voltar à palavra. Vamos orar baseados na palavra. Esse bom depósito gera fé em nós, nos ajuda a ficar firmes, irmãos. E logo, logo, nós vamos estar no reino juntos, desfrutando da coroa da vida, louvando o Senhor, porque Ele pôs fim a toda a nossa tribulação aqui na terra. O que nós passamos hoje, irmãos, é passageiro, é temporário. O que o Senhor tem para nós é um eterno peso de glória. Amém? Então, que tal, irmãos, nós orarmos individualmente, pedindo para o Senhor, de fato, gerar essa fé em nós, nos ajudar a perseverar, gerar essa esperança em nós na volta do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.